O evangelho de hoje é de João, capítulo 3, versículos 13 a 17. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do homem, a fim de que todo o que nele crer tenha a vida eterna. De fato, Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Então, hoje nós celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. Mas por que a liturgia tem uma festa especialmente dedicada à Santa Cruz? Alguém poderia dizer, então a gente idolatra um pedaço de madeira, porque a gente idolatra um objeto que é a cruz. Não, na verdade, nós não amamos a cruz pela cruz, né? Não é o simples objeto de madeira, metal, enfim, qualquer um que seja, que nós amamos. Nós amamos a cruz por causa do crucificado, ou seja, por causa deste Senhor que foi fixado na cruz. Então a cruz ela tem muito mais que um significado de ser um objeto, porque na cruz, né, está todo o projeto de amor de Deus Pai, né? Na cruz ali se concentra um projeto, né? Então ela assume uma nova significação que esse objeto agora passa a trazer este projeto de amor do Pai. Para os judeus, a cruz era motivo de vergonha, loucura para os gregos, né? Viver o caminho da cruz como opção para os gregos é uma loucura, escândalo para os gentios, escandalizam da cruz do Senhor, porque a cruz representa o mistério do sofrimento, mas não só do sofrimento, mas também da glória. Nós dizíamos na homilia de domingo isso, né? Nós não podemos atribuir para a cruz um sinal apenas de sofrimento, né? E mesmo quando há sofrimentos, a cruz é sinal de sofrimento porque significa a nossa escolha em seguir Jesus e o seu projeto. As renúncias que nós fazemos por causa da cruz traz sofrimento. É bem diferente, por exemplo, falar assim, o meu marido é a minha cruz, o meu filho que está com problemas de comportamento, está dando trabalho, é minha cruz, essa pessoa doente é a minha cruz, né? Não, a cruz aqui era sinal de coisa ruim, então seria sinal de coisa ruim se fosse isso, né? Então, os problemas da família, então, eu comparo a cruz que me deu a salvação, que também é sinal de glória, como diz aqui. Agora, então, todos os problemas significam isso? Não pode ser dessa maneira o raciocínio, né? Então, nós devemos entender a cruz que comporta sofrimento por causa da nossa adesão a Jesus e ao reino e à palavra e etc., né? Então, a cruz não é a última palavra. Ela simboliza o saber perder para ganhar. Uma vez que nós abraçamos a cruz, e muitas vezes essa escolha implica em renúncias, essa renúncia, que é um saber perder para ganhar. Nós ganhamos muito quando fazemos essa escolha. A cruz é o grão de trigo que aceita morrer para voltar multiplicado. É essa a dinâmica, esse é o sentido da cruz, né? Em um momento parece ser sinal de dor, de sofrimento, mas ela é como o grão de trigo que aceita morrer, que cai na terra, morre, para depois germinar e multiplicar. Então, carregando a cruz de Jesus é inspiração, carregando a cruz, Jesus é inspiração para os crucificados de todos os tempos. Então, olhar Jesus carregando a cruz deve nos encher de esperança. Por quê? Por causa que sofre? Não, porque depois da cruz vem a glória, porque depois da cruz vem a ressurreição. Então, nesse sentido, ela é sinal de inspiração, né, que nós devemos acreditar. O Pai quer que seus filhos e filhas sejam felizes, por isso não quer o sofrimento,
Deus não fica dando, como a gente no imaginário fala, né? Na linguagem comum fala, Deus fica me dando sofrimentos. Não, Deus não quer, Deus quer o nosso bem. Se você quer pai e mãe, só quer o bem dos seus filhos, quanto mais Deus quer o melhor e não atribuir sofrimento, né? Por isso não quer o sofrimento que entrou no mundo pelo pecado. Sim, o sofrimento é sinal do pecado, é o pecado que traz sofrimento. A consequência é sofrimento do pecado. O sofrimento é consequência do pecado. Porém, o sofrimento, mostrando nossas limitações, ajuda nosso amadurecimento humano e espiritual. Essa é uma dimensão bonita de interpretar o sofrimento. É uma maneira bonita, né? Quando a gente entende que o sofrimento ele se dá devido às nossas limitações, porque nós somos humanos, somos falhos, somos até biologicamente, nós não fomos programados para a vida eterna. Ou seja, o nosso corpo não foi programado para durar para sempre, é isso que eu quis dizer. Então, nós vamos sofrer, porque o corpo vai parar de funcionar, vai haver as disfunções, vai haver os problemas de saúde. Então, é o nosso limite humano. Então, uma vez que a gente entende o sofrimento como parte das nossas limitações, isso nos ajuda em nosso amadurecimento humano, porque nos coloca como seres humanos que são falhos, que têm problemas, que têm doenças. Mas não só o amadurecimento humano e espiritual. Nós somos um todo. E quando a gente amadurece humanamente, também amadurece espiritualmente. Então, sofrer com amor é santidade, né? Sofrer com Deus é santidade. Então, a cruz deve nos inspirar nesse sentido, né? A nossa escolha por Deus, pelo Evangelho, ainda que implique sofrimentos, nós passaremos do sofrimento para a glória. Vamos à nossa oração. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela cruz de Jesus. E nós queremos olhar para essa cruz e receber dela a graça da salvação, a graça do Espírito Santo e sermos firmes na nossa decisão em te seguir, ainda que implique sofrimentos e renúncias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.